já deveria, né, ter sido colocada na pauta aí das casas há algum tempo, né, inclusive no ano passado já era para ter essa discussão, para ter essa movimentação, para o governo não ficar paralisado com os seus gastos, né, para não haver risco de falta de pagamento, para não haver risco de falta de destinação de recursos públicos. Mas começamos agora, né? Como você avalia essa questão? Como você avalia os trabalhos dessa comissão, João? Bom, ela é fundamental porque é a partir dela que você aprova o orçamento, né? Como tu falaste, é dali que vem a destinação de recursos para esse ano. E hoje ela está com uma importância ainda maior porque a gente está num momento de discussão muito acirrada sobre a dinâmica fiscal do país. A pauta auxílio emergencial, sendo estendido ou não, com que formato, com que contrapartidas, é o que está mais quente hoje no mercado. E o orçamento é muito importante nesse sentido, pois as contrapartidas que vêm sendo colocadas como candidatas para entrar junto com uma proposta de extensão do auxílio precisam do orçamento aprovado. Então, por exemplo, uma das propostas que a equipe econômica tem defendido é que você coloque junto com a extensão do auxílio a PEC emergencial e o Pacto Federativo, que são medidas ali que, no caso da PEC emergencial, colocam gatilhos que vão ser acionados para redução de despesas em caso de descumprimento do teto. Colocar isso junto com a extensão do auxílio passa um recado positivo para o mercado, no sentido que, olha, a gente está indo realmente nesse caminho de colocar uma extensão do auxílio, talvez com um volume mais reduzido, né, para não ter o mesmo gasto que teve ano passado, mas a gente vai colocar junto disso medidas fiscais estruturais, que visam colocar uma trajetória sustentável para a dívida a longo prazo. Mas tu precisa do orçamento aprovado para isso. Então, ser implementada a CMO agora é fundamental e é importante que ande com celeridade esse processo, pois há uma certa pressa em vários agentes políticos de você estender esse auxílio. E não sei se você vai conseguir passar por todo esse trâmite orçamentário e depois de aprovação das PECs, antes de haver um senso de urgência que antecipe o auxílio e faça uma extensão sem essas contrapartidas. Então, quanto mais rápido andar esse processo da CMO, melhor para o mercado. Pois é, você tocou no assunto do auxílio emergencial, né? Inclusive, a comissão mista, a aprovação do orçamento é muito importante, mas a gente já está vendo uma movimentação, uma discussão sobre essa extensão do auxílio emergencial ou a criação de um novo auxílio emergencial fora do teto de gastos, fora dessas contrapartidas. Isso acaba trazendo uma influência negativa aí para as perspectivas tanto dos economistas quanto do mercado. Isso pode trazer um reflexo perigoso ainda para esse cenário que a gente está vivendo? Pode sim. Hoje já se, digamos, abriu margem suficiente para a gente achar bem provável que ocorra a extensão. Tá? Então, esse é o cenário base que a maior parte do mercado trabalha. A questão é qual é o formato, né? A equipe econômica já tem um formato que ela defende, que é um formato mais austero. Esse formato seria um benefício de R$200 ao longo de 3 meses para cerca de metade da população que havia sido atendida pela primeira versão do auxílio. Né? O que o Guedes queria mesmo era um formato ainda menor, que fosse só a população atendida pelo Bolsa Família. Mas, como isso não teve uma aceitação muito positiva, acabou migrando para esse formato onde seria metade da população anterior. Mas ele quer implementar isso através do chamado estado de calamidade. Lembre que no início do ano passado foi aprovada a PEC de guerra para aprovar o estado de calamidade pública que permitiu despesas fora do teto dos gastos para pagar o auxílio. Por que o Guedes quer fazer isso de novo? Porque se você colocar por calamidade, você tem que aprovar por PEC. Assim como foi aprovada a PEC de guerra no passado, tem que ter uma PEC esse ano de novo. Qual é essa PEC? Você já está engatilhada a PEC emergencial, que é a PEC que eu estava comentando, que é a dos gatilhos. Então, você conseguiria incluir a autorização para um auxílio fora do teto dentro da PEC emergencial, mas tornaria necessário que, para ter o auxílio, você tenha a PEC emergencial aprovada. Esse é o objetivo da equipe econômica. O que a gente está vendo de pressões de alguns agentes políticos é você não fazer por estado de calamidade, você fazer utilizando os créditos extraordinários que sobraram do ano passado, créditos que haviam sido levantados para arcar com as despesas relacionadas com a pandemia, não foram usados, mas você poderia usá-los esse ano por um MP. E se você aprovar por MP,
Aí fica muito mais simples e muito mais rápido para aprovar esse auxílio e, por consequência, você não precisa colocar ele dentro da PEC emergencial. Então, você poderia ter um auxílio sem a PEC emergencial. Esse seria um dos principais cenários negativos hoje, né? Você ter uma extensão do auxílio sem nenhuma contrapartida e ainda mais se ele vier num volume grande, por exemplo, R$ 300 ou atender uma parcela da população maior. Esse é o principal risco hoje para uma reação negativa por parte do mercado. Pois é, inclusive porque a gente viu aí, por meio desses gastos que houve durante a pandemia, que a dívida brasileira foi lá para quase 90% do PIB, né? E isso acaba gerando um certo... Fica um certo desconforto aí, né, do mercado em saber que o Brasil está se endividando bastante, está rolando a dívida, está captando, está se endividando cada vez mais, né? E isso acaba atrapalhando a própria recuperação econômica do país, né, João? A gente que estava com essa expectativa aí, né, do começo da vacinação, de um pouco de relaxamento nas restrições, para a economia começar a se desenvolver e se houver, de repente, mais uma rodada de gastos, mais endividamento, isso acaba conflitando e atrapalhando essa retomada, né? Atrapalha. A deterioração fiscal da dívida é uma das principais razões para existir um prêmio de risco negativo no Brasil, né? Um prêmio de risco no sentido de aversão a risco em relação a ativos brasileiros. O principal impacto direto dela, por exemplo, os credores do governo passarem a exigir taxas de juros mais altas para continuar emprestando dinheiro. Isso significa um país que vai trabalhar com juros mais elevados. O ativo financeiro que eu acho que reflete isso de forma mais direta também é o dólar, que quase que automaticamente, no momento que você tem um cenário de deterioração fiscal, de aumento da dívida, vê uma desvalorização. E não é à toa que ele está nesses patamares tão elevados, aí de 5,30, 5,40, mesmo com todo um contexto internacional favorável para países emergentes. Isso tem muita relação com a dificuldade que a gente passa no âmbito fiscal. E essa dificuldade não diz respeito só também a ativos financeiros. O Banco Central demonstra uma preocupação muito grande em relação a esse cenário fiscal, porque ele sabe que se a dívida pública deteriorar e vier essa desvalorização cambial mais forte, isso vai gerar uma inflação maior no futuro. Então, o Banco Central já sinalizou ao mercado que, num cenário de deterioração fiscal mais alta, o resultado é ele ter que fazer uma elevação da taxa de juros, que hoje continua na mínima histórica. Só, por exemplo, essa extensão do auxílio emergencial que está se desenhando agora para o curto prazo, na nossa visão, já torna como cenário mais provável uma elevação da Selic meta em março. A gente tem esse cenário aqui na casa, né? Uma elevação de 0,5 ponto percentual, a Selic iria para 2,5% e iniciaria um ciclo de 4 reuniões de aumentos até 4%, que seria um nível terminal nesse novo ciclo de alta que está se desenhando. Se você tem uma melhora da situação fiscal, por exemplo, não estende o auxílio emergencial, que eu acho que é um cenário que hoje não é o mais provável, mas é uma das possibilidades, né, num cenário mais favorável e mais positivo, aí a gente acha que tem condições do Banco Central postergar esse início da elevação, ele poderia começar a subir só em maio a Selic. O presidente do Banco Central falou ontem a respeito disso, né? Que veio a prévia aí da inflação, veio o IPCA lá com uma leve desaceleração